positivo e positiva, ou melhor, criativo e criativa. E você que está conectado em mais um podcast aqui com a gente. Esse, em especial, é com uma pessoa que tem trilhado uma jornada espetacular aí, tem se destacado no mercado, construindo, né, o seu legado dessa nova geração no Brasil, onde tem uma especialidade muito específica para negócios. Então, você que empreende ou você que é autônomo e está no processo inicial e precisa de, de lugares para ter referência, esse podcast vai ser sensacional, porque a gente vai dividir muito conhecimento sobre business no geral, vendas, processos, pessoas e, lógico, experiência no todo. Então, fica conectado. Hoje eu recebo aqui o Eduardo Calduri, conectado por um amigo meu, Bruno Berrios, ele que fez, né, a conexão aí. E obrigado por aceitar o convite e bater um papo aqui com a gente. Eu agradeço, vai ser um prazer, uma honra imensa ter sido convidado para bater esse papo aqui contigo. Muito bom. É, o Backstage, o nome, às vezes eu gosto de falar o porquê de escolher o nome Backstage, né? Backstage geralmente é associado para o mercado de entretenimento, né? Ou seja, o pessoal mais artístico entende o nome Backstage, né? Mas como eu estudo muito a etimologia das palavras, a minha cabeça é muito sistemática, né? E aí, sempre que eu tenho curiosidade de uma palavra, eu vou lá e estudo. Backstage, bastidores, né? A etimologia da palavra, você pega a raiz ali, bastir, é aquele que suporta, que é esticado, é aquele que está por trás, porque realmente está estruturando tudo. E a vida do empreendedor, a vida do autônomo, a vida de quem faz negócio no geral, quem desenvolve projetos digitais ou no universo da arte, do entretenimento, tem essa vida, né? Porque a todo momento a gente está sendo esticado, a gente não está ali na ponta, a gente está segurando as pontas e estruturando tudo, né? Então, dando esse start, né? Acompanhando um pouco você, me conectei recentemente, né, com o seu perfil, nessa indicação do Bruno, e, e eu gostei bastante ali de algumas coisas que você fala, que vai ser bem interessante a gente destacar aqui. Essa primeira parte, a gente entra para negócio no geral, né? Porque você está conectado diretamente a negócio. E especificamente a modelagem do negócio para vendas e para times de alta performance, que são pontos fundamentais para o negócio se estruturar e crescer. E aí a gente vem com duas grandes figuras na cabeça: o empresário e o empreendedor. As pessoas acham que empreendedor é empresário ou empresário é empreendedor. Mas nem todo empresário empreende, nem todo empreendedor é empresário. Qual que é a grande diferença que você pode falar para a gente começar a explanar e, enfim, pegar a referência, né, conhecimento, para a galera entender mais essas duas figuras e como elas se relacionam? Nem todo empresário é empreendedor, porque tem muitos empresários que têm dificuldade de levar o negócio para o próximo nível. Muitas vezes, a pessoa que cria o negócio e leva ela a 10, 20 funcionários, não é a que vai fazer com que o negócio consiga chegar a 50 ou 100 pessoas. Então, esse espírito empreendedor, essa vontade de fazer diferença, resolver problemas, buscar soluções, fazer benchmark, estudar e aplicar no negócio, às vezes as pessoas perdem o senso de que dá para ir além e muitas vezes não tem referência e repertório para conseguir fazer isso. Então, nem todo empresário é empreendedor, porque muitos se mantêm no mesmo lugar muitas vezes. Eu percebo que nos últimos anos eu tenho feito cada vez mais essa transição, porque quando eu comecei a empreender, eu queria ir num restaurante e não olhar o preço. Eu queria poder viajar, queria poder sair de casa, eu queria ter experiências legais. E por muito tempo isso foi suficiente para que eu me mantivesse trabalhando e que eu buscasse ser melhor cada dia. Sim, Só que o tempo foi passando, eu fui percebendo, eu tenho 26 anos, eu fui percebendo que o motivo pelo qual eu trabalho hoje é para no futuro ter uma família, sim, é prover, conseguir dar segurança financeira, física também para as pessoas que eu amo. E a forma como o negócio inicia, com aquele empreendedor fazendo de tudo, não é suficiente para levar o negócio num nível que faça com que ele consiga atingir ali grandes patamares. E para que seja feita essa transição, o empresário precisa aprender a contratar gente, uhum, a delegar funções, a criar processos, para que ele não se torne o gargalo da empresa. Eu vejo que o empresário tem muito mais bagagem de gestão, mas para muitos, mesmo que exista essa bagagem de gestão, falta iniciativa uhum. e conexões muitas vezes para ir além do que eles estão nesse momento. Muito bom, muito bom. A gente tem uma diferença curta, né, de idade,
Quando a gente fala geração, parece que é muito tempo, às vezes as gerações são muito fracionadas, né, em um curto período. Eu tô com 34, apesar de com essa barba, né, tá com cara de 40, 42, enfim. Ah, a gente tem diferente de 8 anos, né, e a gente tem momentos na nossa vida que acaba alavancando muito a gente, né. Não só pelo nosso posicionamento, pelas nossas conexões, mas pelos convites e pessoas que entram nas nossas vidas. A gente estava falando um pouco aqui no backstage, do backstage, né? Pessoas que foram importantes aí para o amadurecimento da gente, né? O crescimento da gente. E você me comentou de um sócio, né? O perfil dele é mais empresário, empreendedor, de fato, ele faz a gestão e tem aquela aptidão de empreendedor, ou ele é um perfil mais empreendedor, que desenvolve algumas habilidades e técnicas como empresário ali, né? De maneira mais executiva para fazer a gestão. Como que você vê essa figura dele? Vejo que todo empresário, no geral, ele inicia como um empreendedor, mas nem todos se mantêm empreendedores. O Rodrigo, meu sócio, ele é um baita empresário e um baita empreendedor também. Ele tem uma capacidade de mapear o problema, encontrar soluções ou quem pode solucionar muito forte. Ele é a pessoa com quem eu aprendi muito nos últimos 3 anos e que fez uma grande virada na minha vida porque eu amadureci muito. Falando de nova geração, falando do pessoal da minha idade, hoje tem muitas pessoas que trabalham com casa de aposta online, por exemplo, e acham lindo. Uhum. Então, desde que eu conheci o Rodrigo, eu filtrei muito mais as minhas referências no mercado, principalmente no digital, para que eu me mantivesse uma pessoa íntegra, ética e focada em gerar valor para as pessoas, gerar empregos, Uhum. gerar valor para a sociedade. Isso é importantíssimo, né? Para nós entendermos como referência, né? Eu perguntei dele porque, quer queira ou não, você tem parte, nós somos a média, né? Daqueles que nos rodeiam, né? E você trazer o perfil dele é interessante porque aí você começa a perceber o seu perfil, né? Eu olhando o seu perfil ali no Insta, e lógico que a gente consegue ver de maneira mais superficial, né? Porque a gente não convive dia a dia, e a gente não vê que você tem uma mentalidade de empreendedor, mas você apresenta recursos de empresário. Como tem sido essa sua jornada, né? Você colocou uma frase aqui interessante. Você falou que acredita que todo empresário ele começa como empreendedor. Eu acredito muito nisso também, né? Porque geralmente não, né? O estímulo, né, do inconformado ali faz com que ele saia da sua zona de conforto e comece alguma coisa, como autônomo, e aí ele começa a desenvolver e ali é o perfil do empreendedor, né? Ele entende que precisa se qualificar e aperfeiçoar. Como que foi essa sua transição? Porque de 3 anos para cá a tua vida mudou. Não foi por conta dele. Ele tem parte, mas tem muito de você nessa história. Como que foi esse seu amadurecimento de empreendedor para empresário hoje e, lógico, fazendo consultoria, né? E desenvolvendo outros negócios? Acho que o primeiro momento que eu percebi que eu estava ganhando maturidade foi quando o Rodrigo me explicou sobre a diferença da conta bancária da pessoa física para a conta da pessoa jurídica. Acho que sem isso a empresa teria quebrado nos primeiros meses ali. Mas fica cada vez mais claro para mim meu amadurecimento enquanto gestor à medida que eu contrato gente boa. A primeira contratação que a gente fez foi um SDR, um profissional de pré-vendas que é responsável por fazer prospecção, qualificação e gerar negócio. Né? E acho que isso é o primeiro nível, quando a gente começa a contratar pessoas do operacional e depois, e eu estou exatamente nesse momento, quando a gente começa a contratar lideranças e começa a desapegar para botar pessoas melhores que a gente para fazer o que a gente faz, distribuindo energia em várias outras atividades. Ah, Então, vejo que muito da habilidade enquanto empresário, habilidade de gestão, vai de encontro a contratar gente boa, conseguir treiná-las, construir processos e fazer com que o empreendimento seja maior do que o empresário que fundou a empresa. muito bom. Tem uma regra de administração que fala que a empresa é soberana, né? E tem um outro aprendizado que eu tive com o tempo, né? Eu estou no meu sétimo negócio agora, que é uma empresa saudável quando o empresário sai, ela roda sozinho. Então, ela só roda sozinha se tiver pessoas e processos estruturados, né? E essa figura é importante, esse papo, essa troca nossa, porque a proposta do podcast aqui é quase como um podcast onde a gente se entretém, porque, né, é gostoso o papo, como a gente aprende, né? A gente troca conhecimento técnico. Então tem uma certa profundidade com leveza. Quando a gente começa a falar essas duas figuras, né, o empresário e o empreendedor, a gente tem um perfil hoje no Brasil de muitos empreendedores e pouquíssimos empresários. A gente tem uma transição também de herdeiros, né?
que vieram das décadas passadas, famílias que passaram os seus negócios para os filhos e muitos deles quebraram. Interessante que os dados apontam que a maioria dos herdeiros quebraram os negócios do que os que construíram a sua herança, digamos assim, nessa nova geração e mantiveram o seu negócio. Né? A gente tem esses dados que são bem alarmantes. E aí a gente começa a ver pontos interessantes como o Brasil, ano passado, literalmente fechou um pouco mais de 2 milhões de negócios. Né? A gente vê lá pela G4, o movimento que teve pelo Thales ali, espécie em extinção, né? E é assustador isso. Mas também é algo interessante, porque o Brasil ele é um território que ele é um ambiente, na realidade, que gera pessoas que resolvem problema. E aí o empreendedor tem essa capacidade, né, de resolver problemas, de ver solução, de encontrar caminho, tudo mais. Mas depois que se enxerga, se tem visão, que consegue resolver ali, você precisa qualificar para de fato exponenciar, né, estruturar. E aí o empresário entra, né? O empresário é mais executivo. Eu fugi um pouco desse perfil porque eu tinha talvez um certo medo, barra certa raiva, digamos assim, por conta do perfil que muitas vezes eu via do empresário, né? Só que aí você é puxado de maneira quase como obrigatória para você crescer. Não tem como você não se tornar um empresário se você está crescendo, porque você vai se qualificar. O que você tem feito para alavancar acelerar essa sua formação, essa sua maturação como empresário? Treinamento, curso, leitura, quais são os hábitos que constroem um empresário? Excelente. Entre 2020, 2017, na verdade, e 2020, eu li muito. Eu lia direto, porque eu pegava muita condução. 1h30, 2 horas de condução por dia para ir para a Federal do Rio Grande do Sul. Não terminei a faculdade, inclusive, porque eu estava aprendendo tanto com essas leituras, participando de eventos na época, que eu vi que eu não estava aprendendo o que eu precisava lá para a área comercial, que é onde eu queria seguir. Então, naquela época, eu li muito. Hoje em dia, eu busco conhecimento muito mais através das pessoas. E através da prática, de resolver os problemas que minha empresa me traz no dia a dia, os desafios que eu vivo ali, e também atendendo os clientes. Eu aprendo muito em cada projeto de consultoria que a gente toca lá na SLG. Hoje em dia, eu tenho voltado minha atenção muito mais a casos práticos. Fazer com que todos os dias eu consiga resolver um pouco dos desafios que eu tenho em mãos e estar nos ambientes certos. Eu me mudei para São Paulo em função disso. Eu sou de Canoas, no Rio Grande do Sul. Me mudei para São Paulo faz 1 ano e 3 meses. E eu percebo que estar numa cidade como São Paulo gera dividendos. São conexões que a gente faz hoje que muitas vezes não vai trazer algo imediato a nível de conquistas ou de geração de valor para as pessoas, negócios. Mas a longo prazo, essas conexões ficam. As pessoas, eu acredito que são para sempre na medida que a gente se conecta com elas. Com frequências afetivas diferentes. Tem pessoas que a gente conversa sempre, tem pessoas que a gente conversa a cada 6 meses, 1 ano, mas o brilho ouro é exatamente o mesmo. Uhum. Então, hoje eu tenho voltado muito mais a estar nesses ambientes, faço parte do G4 também, estou lá no G4 Scale. Então, grupos de empresários, grupos de networking, para gerar negócio, para gerar valor para as pessoas e também para buscar solução para os problemas que eu estou vivendo na empresa. Muito bom. Olha que interessante. Você falou que o primeiro passo foi a leitura. O meu processo de transição foi a leitura também. Eu tinha uma agência produtora, eu já estava faturando um pouco mais de 100 mil por mês. Prolabore ainda não era o Prolabore dos sonhos, mas era uma estrutura bem legal no Brooklyn. E eu estava muito inconformado, porque eu tava tendo meu primeiro. Era a minha primeira empresa que tinha dado certo, era a quarta empresa de tentativa, as outras três não tinham dado certo. E ela estava dando certo e do nada começou a ter uma crise na sociedade. Cara, eu tinha desespero, não sabia resolver, tinha maturidade. Eu estava com 26, a idade que você tá, né? E aí eu não soube resolver, simples assim. E aí eu resolvi abrir mão. Eu vendi minha parte, deixei todos os clientes multinacionais, né? Deixei tudo. Equipamento, estrutura, time, tudo que eu tinha feito ali, eu deixei. Falei, não é justo, porque eu não estou sabendo lidar. Eu ficar com o nome, com o negócio, mesmo eu tendo criado o nome, a empresa, depois eu chamei esses sócios para serem sócios. E aí eu entrei numa grande jornada de me empreender. Inclusive eu tenho até um workshop que é Empreenda-se, que é o primeiro negócio que você precisa empreender é a sua vida, né? Porque se você não consegue empreender aquilo que você é,
a sua existência, como você vai empreender um negócio onde tem outros que são. Se você não sabe gerir a sua vida, como você vai ajudar a gerir a vida dos outros? Se você não tem processo, como você vai estabelecer processo? Se você não tem rotina, como você vai estabelecer rotina na vida dos outros? E aí a leitura é a mesma coisa. Eu ia de ônibus, aí foi um hiato da minha vida que eu desisti de empreendimento. Eu falei, eu vou me empreender. E aí eu me lancei no mercado, voltei para o mercado depois de 7 anos empreendendo, e aí fechei um contrato exclusivo, trabalhei com algumas grandes agências em São Paulo. E aí eu voltei a ser meio que o CLT, no formato PJ ali, né? Cara, a leitura era um negócio maravilhoso, porque cada livro, às vezes tinha livro que eu li em 2 dias. Eu engoli, eu li 100 livros em 2 anos. É livro aí. É livro, cara. E aí o mesmo sentimento que você teve, né? É que no seu caso estava na faculdade, né? E aí, cara, eu encontro aqui o que eu estou encontrando na leitura. E aí depois, enfim, você deu o segundo passo aí, que são conexões e ambientes. Fundamental, né? Então, a grande diferença de quem empreende para quem é empresário é o processo de qualificação e, além da qualificação, são as conexões e os ambientes. E aí, qualificação, primeiro, leitura, que todo mundo tem acesso. O livro custa usado, você paga R$ 10. Dá um sebo, você compra livro. Enfim, e sensacional, interessante. Como que tu faz para estudar, de fato, quando tu tá lendo um livro? Cara, eu mudei os métodos de ensino. Gostaria de ter tido a dica que eu vou dar agora, quando eu comecei a estudar e comecei a ler. Eu comecei a ler simplesmente lendo, mas eu entendi que eu não tinha capacidade de ler como eu gostaria. Ler um livro por semana, por exemplo. Porque eu não tinha hábito, não tinha rotina. E aí, primeiro, eu selecionei os assuntos que seriam importantes para eu me desenvolver, ou seja, autoconhecimento para autodesenvolvimento. Então, eu selecionei primeiro esses livros. Depois, eu comecei a estruturar uma rotina. Eu não tinha o hábito de conseguir ler meia hora. Então, eu coloquei fracionado. Eu lia 10 minutos por dia. Se eu lesse 4 páginas, 10 páginas, 2 páginas, era isso que eu tinha para ler naquele dia. E eu fui me vencendo. Inclusive, foi um processo até de voltar à alimentação correta, academia, enfim. São os hábitos angulares também, né? É isso. Uma coisa leva a outra. Quando a gente está sendo consistente com um comportamento de alto valor, a gente tende também a ser mais consistente em outras coisas. É isso. Porque hábito bom, hábito ruim chama hábito ruim, né? Perfeito. E aí, só que depois de anos, depois de ter passado essas 100 leituras, inclusive eu comecei a fazer isso agora. Eu peguei essa biblioteca de 100 livros, cataloguei todos e eu vou repassar eles, principalmente os mais interessantes ali. E aí eu aprendi um método chamado Zettelkasten, que é bem interessante, eu acho que você vai curtir bastante. Vou pegar um papel na caneta aqui já. O método Zettelkasten é de um alemão, não me lembro o nome dele agora, mas o método Zettelkasten, ele ensina, ele explica como a nossa mente funciona no aprendizado e na absorção da informação. Nós somos uma geração, a nossa civilização desenvolveu no estudo de maneira sistemática, porque primeira revolução industrial, houve a necessidade de multiplicar pessoas que repetiam processos, as faculdades sistematizaram o ensino para poder ensinar as pessoas a repetirem processos em cima de conhecimentos sistematizados. E aí, o método Zettelkasten, ele tira essa sistematização e faz com que a nossa cabeça, que é um organismo vivo, plástico e dinâmico, volte à sua naturalidade, que é a ideia, ela é uma ideia por si só. Você pode catalogar essa ideia para ela pertencer a grupos de sistemas. Então, exemplo, vamos falar sobre matemática. A gente criou uma caixinha de matemática. Tudo que é relacionado à matemática a gente coloca ali dentro. Mas tem assuntos de matemática que podem ser associados a qualquer outro lugar. As sinapses do nosso cérebro funcionam assim. E aí o método Zettelkasten, ele propõe você ter um aprendizado que a gente chama de bottom-up, que é de baixo para cima. Então, tive uma ideia agora, eu vou fazer uma nota. E essa nota eu vou catalogar ela. E ela vai se conectar a outras ideias. E aí essas ideias, por si só, elas vão criando sinapses. E aí você pode clusterizar depois para que isso seja sistematizado. Então você pode usar esses dois métodos. Por que isso facilita bastante e aprimora o nosso aprendizado? E eu estou apaixonado por isso. Porque com esse método e usando tecnologia, né? Eu sou o cara da tecnologia, além do conteúdo. Eu uso um software chamado, um aplicativo chamado Obsidian, onde eu anoto tudo ali.
E aí, nesse programa, nesse aplicativo, usando esse método, eu coloco tudo aquilo que eu sou. Então, se eu estou numa reunião, eu anoto a reunião ali. Se eu tive uma ideia, eu anoto a ideia ali. Se eu li um livro, eu anoto aprendizado desse livro ali. Tu bota o resumo do livro dentro da caixinha do livro, ou tu bota, pô, essa fração do livro fala sobre gestão, vou colocar numa pasta de gestão. Eu tenho uma ideia de gestão e tudo que eu aprender sobre gestão eu coloco lá. Entende? Legal. Olha que interessante. Só que o legal do software e da tecnologia é que como você consegue linkar os arquivos dentro de cada nota, eu posso, vamos dizer que a gente está falando de gestão. Aí dentro de gestão eu tô lendo um livro lá, Storytelling. E dentro de Storytelling ele falou algum momento sobre gestão da Storytelling, exemplo, do começo ao fim. Eu vou marcar o livro e ele é um link dentro do próprio programa. Porque quando eu clicar nesse livro, eu posso abrir o livro e ver todas as notas que eu tenho só sobre aquele livro. Legal. Então você vai conectando. E o legal disso é que a gente vai para um segundo conceito que é fazer o segundo cérebro. Uhum. E aí o segundo cérebro, ele é todo esse sistema mapeado. E se você vê os mapas das pessoas que colocam o segundo cérebro em prática, é absurdo. Você vê uma conexão de sinapses, uma rede de sinapses, de tudo aquilo que você é. Já tô imaginando isso aí no chat GPT. Então, De uma- aí vem o terceiro ponto, que aí a gente vem a integração API com inteligência artificial. Aí você tem o seu clone. Então, imagina você que faz vendas, puder colocar o seu clone com esse segundo cérebro, onde esse clone vai entender sua mentalidade, sua personalidade, seu comportamento, tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já participou de reunião, os resumos, tudo. Todas essas conexões, como que você mapeia essas conexões, ele vai se comportar como você é. Incrível, porque a gente não consegue acessar todo o repertório, a gente tem todas as nossas experiências. Então, pô, isso é muito poderoso. É isso. Muito legal. E aí hoje eu uso, né, já tem um tempo eu uso esse método Zettelkasten, se eu usasse isso lá atrás, se eu tivesse aprendido logo no começo, cara, outra história. Então, indo para o assunto, né, do empresário, o empresário que tem tecnologia, que tem método, né, ele acaba, ele acaba tendo muito mais qualificação no geral, né, porque a gente não vê que você hoje absorve conhecimento tanto quanto antes. Talvez você diminuiu um pouco a leitura, mas você melhorou mais as conexões, então qualificou as mesas que você está. Fora as consultorias. Aí tem uma outra maneira de entender o aprendizado, que é pirâmide do aprendizado. Não sei se você já viu, Uhum. é interessante porque a melhor maneira de aprender é ensinando. Perfeito. Então, a consultoria é o quê? Eu ensinar. E ainda ensina com base no contexto do cliente. Então, tu consegue ver a aplicabilidade da metodologia de várias formas, É com isso. pessoas diferentes, com organogramas diferentes, É isso. CAC diferente, produto diferente, ticket médio diferente, Realidade, contexto. muito cultura Né? diferente. Então, o consultor, na realidade, ele é um mestre, né? Ele é o mestre do conhecimento para aplicar com excelência e eficiência e gerar resultado, de fato. Né? Próxima vez que eu for pegar um voo, no título eu vou colocar mestre. Muito bom, muito bom. É isso. Eu gosto, cara, eu pivoto muito a minha vida hoje para isso, porque eu sou apaixonado pelo aprendizado, porque o ensino me transformou. Então, hoje eu dedico muito a vida à consultoria. Hoje eu tenho um escritório aqui, um estúdio, que está positivamente para os projetos ao redor, né, tangentes ao positivamente, mas eu estou voltado para a consultoria por conta disso. Porque, lógico, faturamento mas mais do que isso é propósito. Então, hoje, assim como eu entendo que vocês fazem, cara, empresário que tem fracasso é muito triste, porque tem muito empresário que para na segunda empresa porque fracassou a segunda empresa. Às vezes, o sucesso dele vai vir na quinta empresa. E às vezes não vai ser com 30 anos, em 40 anos. Inclusive, se você pegar os dados da história dos grandes sucessos e pessoas que se destacaram, elas se destacaram depois dos 40 anos de idade. A gente está no Estamos começo, voando. então um ano ainda. Às vezes, talvez a gente quebre daqui 5 anos. E a gente vai parar? Não, a gente tem que continuar. É isso. Para a gente encerrar esse bloco, né, da diferença do empreendedor e empresário. Ah, com a sua experiência aí atendendo essas empresas, né, fazendo consultoria, estruturando times de alta performance e vendas, qual a maior dificuldade que você vê no empresário para executar, ou melhor, no empreendedor para executar aquilo que vocês passam? Vejo que, principalmente em empresas de serviço, tecnologia, que lidam com alto valor agregado,
Muito empresário tem receio de abrir mão de conduzir 100% das vendas, de delegar essa que é a maior alavanca de venda do negócio dele. Só que a agenda do empresário é limitada, vai ter uma quantidade limitada de horas, ele vai estar tocando várias outras coisas. Aham. Então, essa é a principal crença que a gente quebra em muitos clientes, de que a venda ela pode sim acontecer por causa de uma prospecção, não precisa ser por indicação de relacionamento, ele pode sim ter um canal de aquisição previsível e ele não precisa fazer 100% das vendas da empresa. Claro que o empreendedor, o empresário nunca vai parar de vender. Muitas vezes ele vai ser o melhor vendedor da empresa. Aham. Só que se gargalar nele, a empresa não consegue crescer tanto quanto ela poderia estar crescendo. Eu acho que essa é a principal dificuldade que a gente encontra, principalmente no mercado corporativo, que lida com uma venda muitas vezes muito relacional, de alto ticket, mas não consegue ter previsibilidade. Muitas vezes o empresário não entende que o gargalo é ele mesmo. Muito bom. E isso funcionaria até para quem é pequeno, né? É lógico que a diferença é a questão do high ticket, né? Alto valor a baixo valor, né? A grande dificuldade então é a centralização. Centralização, com certeza. É largar o osso. Na calmoço, né? É, Porque não iria só para vendas, né? perfeito, perfeito. É na execução dos projetos, por exemplo. Uhum. Uhum. Ele nunca acha que, ou melhor, nunca acha uma palavra muito forte, mas acontece muito de ele achar que se ele não estiver ali colocando a mão, não vai ficar tão bom quanto poderia. E às vezes, de fato, não vai. Ele pode ter um excelente processo, ter uma pessoa muito boa ali na frente. Pô, o empresário é quem domina todos os cases do negócio, sabe o motivo pelo qual o negócio foi criado, para onde ele está indo, qual o direcionamento estratégico. Uhum. Só que, se o empresário quiser colocar a mão em todas as frentes da empresa, ele não vai conseguir dar conta. E mais, por mais que, vamos supor que performe 80% do que poderia performar em comparação se ele estivesse na frente da venda. Mesmo com esses 80% que ele poderia estar fazendo, com a atenção dele direcionada a abrir canal de aquisição, fazer relacionamento, buscar benchmark, focar em contratação, o bolo é maior. O bolo acaba sendo maior, que vai gerar É, mais oportunidade, ele vai conseguir avançar as coisas mais rapidamente também, vai total, conseguir criar novas linhas de receita. total. Então, e isso é um desafio que eu passo também no dia a dia. Agora que eu estou nesse momento largando o osso, contratei coordenador de pré-vendas, subi um consultor para coordenador de projetos, a de RH, coordenadora de RH, eu vou ficar ainda como head de vendas um tempo. Uhum. Mas a minha intenção é que a camada tática da operação ela seja consolidada esse ano para que eu possa focar em abertura de canais, linha de receita, Sim. contratação e ir para o mercado representar a empresa. Até porque o empresário é o único que tem algo que nenhum do seu time vai ter, que é a visão do negócio 100% clara. Perfeito. E, e aí o melhor lugar para o empresário estar é ter tempo para dedicar, para ampliar, qualificar, né, se destacar, inovar, né, buscar. É o papel do CEO, né? Literalmente ali, né? Abrir o mato com um facão, É, literalmente. é isso, é isso. Eu tenho muita essa dificuldade. Eu montando a minha especialização não é time não é time grande, não é de 50, 100 profissionais. Minha especialização é mais voltada para, como é voltada para o digital, os times são mais enxutos. Uhum. Não são times, a não ser que seja lógico de tecnologia e de serviço de alta escala, você precisa de times maiores, né? Mas, de certa maneira, os times que eu estruturo são times mais enxutos, né? De 3, 5, 10, 12 pessoas, estourando 20 pessoas na necessidade ali da operação. Uh, mas vou falar para você, é um desafio grande conseguir pessoas qualificadas no geral, né? Porque são duas coisas difíceis que o empresário não larga o osso, né? Na hora de delegar, que é a questão da cultura, né? E a questão da qualificação da pessoa, de fato, né? E aí, às vezes você pega pessoas que são mais cruas. Eu geralmente, quando monto time enxuto, eu prefiro pegar pessoas que têm menos hard skills, mas elas se assemelham mais no soft skill para a cultura, porque elas são absorvidas pela cultura e elas pertencem a uma cultura, se apaixonam, né, pelo negócio, e depois qualifica as hard skills, né? Mas é muito mais fácil, no geral, contratar pessoas que têm hard skills qualificadas, mas a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, a probabilidade dessa pessoa, se ela não se encaixar na cultura, ser cortada é muito maior, porque elas não entraram no negócio, elas são as fofoqueiras, são as que desanimam, são as que contaminam o ambiente, né? Destrói a ambiência, né? Da estrutura aí do negócio. E aí é um desafio pra gente, né? Porque montar um time que tenha
seu DNA ali é complexo. Demais. Por isso é uma habilidade muito importante que as empresas têm, de saber ensinar as pessoas. E isso, financeiramente, também é muito interessante para a empresa. Quando tu tem bons processos e um bom formato de onboarding e treinamento das pessoas que entram. A folha de pagamento, ela tende a ser muito menos pressionada se tu não precisar ficar contratando gente senior. Então, você consegue formar as pessoas dentro de casa. É, Negócio excelente, assim. é o cenário ideal a longo prazo, né? É que depende muito de contexto de negócio, né? Perfeito, Tem perfeito. empresas que estão mais maduras que você pode dedicar mais tempo no vetor do ensino e qualificar para a longo prazo entender um time que foi formado na sua cultura, porque empresas estão às vezes começando e precisa de um cara de hard skill para montar o departamento e essa pessoa necessariamente não vai ser a pessoa que vai estruturar a sua cultura, seu negócio a longo prazo. Você falou um negócio logo no começo que é interessante, né? O time que te leva para lugar X não vai ser o mesmo time que vai te levar para lugar Y. Então depende muito do cenário, né? Contexto, realidade para contratar e demitir. Qual a sua velocidade para contratar e demitir? Você demite uma pessoa em uma semana? Você percebe que não deu match? Não aconteceu ainda de eu ter que demitir alguém em uma semana. Tá. Na área comercial, na empresa, eu tenho uma política de plano de recuperação. Tem um plano situacional e um plano emergencial. Então, se a pessoa atinge a meta parcial, ela entra no plano situacional, do plano de recuperação. Se ela atingir a meta situacional mais uma vez, ela toma um aviso prévio. E na terceira, ela é cortada. Uhum. Agora, se o closer, por exemplo, zerar a meta, ele entra direto no plano emergencial. E se não atingir a meta, se Uhum. ficar na parcial, ele já é desligado também no mês seguinte. Só que a demissão, ela não pode ser uma surpresa para a pessoa. Tem que vir acompanhada de feedback, tem que vir acompanhada de um combinado muito claro entre as partes. Uhum. Quando a pessoa entra na empresa, ela já está ciente de que existe essa política de desligamento, assim como ela entende a política de promoção. Uhum. Na área de projetos, eu não tive que fazer isso ainda. Na área comercial, eu já tive que fazer porque o vendedor não tem passado. Ele Uhum. pode estar gerando um bom resultado, mas ele precisa se manter sempre em alta. E às vezes a demissão é boa para a empresa e para a pessoa também. A pessoa na área comercial, ela quer bater as metas, ela quer aquela sensação da ambição dela ter sido Uhum. concretizada em bons negócios e levar dinheiro para casa, entende? De fato. Então, o vendedor se manter numa empresa que ele não consegue atingir a meta, é ruim para ele também. Então, Total, total. e assim, eu nunca deixo ninguém desamparado, né, quando acontece um desligamento. Isso bem relacionado à pessoa, muitas vezes. Conecta para outros. Isso, exatamente. Teve Uhum. uma closer minha que saiu, no outro dia ela estava contratada, eu fiz uma ligação com o cara, Uhum. dei referência, falei, cara, não estou tendo tempo para desenvolver ela, eu preciso de alguém neste momento do negócio mais pronto, mais Uhum. pleno sim. Mas é uma pessoa boa que dá para contratar. A guria entrou na empresa, desse meu amigo, rampou, melhor a closer hoje em dia. Olha, interessante, né? Contextos diferentes, oportunidades específicas para se desenvolver nesse contexto, né? Perfeito. É isso. É isso. Isso é ética, né? Ética, de fato. É um desafio. Eu já tive ocasião de demitir rápido, mas eu acredito em dois casos, né, em específico. Um, quando o RH não consegue filtrar de fato as soft skills que vão ser absorvidos ali na cultura. E o outro caso é o caso extremo, que a gente já demitiu de um dia para o outro por cometer crime na empresa, né? No caso, racismo, enfim, xenofobia, né? E assim por diante. Sim. Outra pergunta tinha também ali acho que foi de conta também é seu contrato devagar. Vou te dar um exemplo. Essa semana, agora que passou, a gente está fechando uma vaga para um consultor de projetos interno. A Uhum. gente conheceu 4 excelentes pessoas. E a gente sentiu falta de passar um case técnico para essa galera e ver na prática, porque tem muitas pessoas que são boas comunicadoras e isso faz com que elas saiam na frente no processo seletivo. Uhum. E aí a gente pensou, beleza, a gente precisa colocar alguém novo, a gente está entrando num projeto cada vez mais complexo, mas se a gente errar aqui, a gente vai ter um problema ali na frente, percebendo que não é quem a gente precisava. Então a gente decidiu alongar o processo, em uma semana, 10 dias, para que a gente pudesse montar esse desafio, mandar para o pessoal e esperar para que a gente tenha mais esse insumo para uma melhor decisão. Então a contratação, eu tento fazer ela devagar. Ah, Todos os insumos que eu puder, conversar com a pessoa, conversar com as lideranças, que é algo bem polêmico, inclusive, esses dias, e rechaçado no Instagram, porque eu disse que eu conversava com as últimas referências do candidato, principalmente em posições estratégicas. Mandar um case técnico, teste de perfil comportamental, conversar com o meu sócio, eu uno todas as informações possíveis, porque ah, tá no meu, entendeu? uhum. Sou eu que vou pagar a folha, eu que Não, estou no risco, então e não é só pagar folha, né? É você que vai perder receita. perder receita, vou demandar tempo, Reputação, reputação, né? O empresário na ponta é o que mais sofre porrada. é o dele que está na reta. E é engraçado, Uhum. porque
Quando eu dei uma palestra e falei sobre isso, sobre falar com referência dos candidatos, todo mundo que comentou rechaçando não é empresário. É Não lógico. tem uma folha para pagar, entendeu? É que a gente tem dois perfis no Brasil, né? O empreendedor e o CLT. Os Uhum, poucos empresários que tem são esses que são a espécie em extinção que o Thales está falando. perfeito. Porque a gente que está na reta de fato, né? Abrindo o mato com facão. É a gente que está entregando, é a gente que está fazendo acontecer de fato. E a galera de CLT reclama muito por um único motivo. Vou ser bem esculachado agora. A grande realidade, eu vou ser bem sincero, a maioria das vezes que eu tive problema com profissional contratado é porque é preguiçoso, é procrastinador. São pessoas limitadas, que são medianas, para não usar a palavra medíocre, são pessoas medianas ou abaixo da média. E aí, lógico que elas não querem ser referenciadas, porque as últimas referenciadas foram ruins. Perfeito. Então é fácil você não querer ser referenciado quando você é uma pessoa que tem comportamento errado. E aí você sempre traz o prejuízo para os lugares que você está. Se o cara dá prejuízo na empresa, você acha que ele não dá prejuízo na vida dele? Uhum, uhum. Como que ele vai organizar esse sujeito no trabalho dele, se na vida ele também não E consegue mandar bem? se uma pessoa ela tem um comportamento ruim no negócio, com certeza a vida dela está bagunçada. É nítido ver isso. Que aí a gente vê essa análise através das soft skills, né? Então, eu gosto das análises, né, de perfil comportamental e tudo mais, os modelos que a gente tem, mas na prática é outra realidade. Porque essa é a primeira camada que a gente analisa, né? Ela é muito estética, a soft skill. Mas na prática você vai ver o comportamento da pessoa. Porque, cara, eu tive um profissional que se contratava soft skill maravilhosa, hard skill maravilhosa, aí no dia a dia, você via lá no Facebook o cara. Ah, mas você não pode ver. Não tinha nem LGPD na época, você não pode ver o que o cara tá fazendo. O cara faltava na empresa, falava que estava doente, no dia anterior tinha enchido a cara. Então, peraí, eu sou o bobão da história, então. Eu sou o cara que não posso olhar, de fato, os profissionais estão comigo, o cara é desculpa, uma pessoa errada com a sua vida, ela traz prejuízo para a nossa história, e não é só para nós empresários, ela traz prejuízo para o time. Perfeito. Ela prejudica o amigo lá de trabalho, o time todo, e aí coloca em risco toda a operação. Enfim, os dois ficaram um pouco indignados. Agora, Já sei a salada aí nos últimos 5 minutos. é surreal, cara, é impressionante. Agora, lógico que é um último ponto bom, né? Eu sou, apesar de ser um cara muito racional, sou um cara muito coração. Aprendi a medir isso porque lá atrás isso prejudicou meu caixa. Mas hoje eu tenho muito mais tolerância de fato e gosto muito de ensinar soft skills. Tem pessoas que eu aposto, porque eu quero ajudar. Eu falo, essa pessoa não está prejudicando muito o time, a operação, prejudica o processo. Um momento ali, outro ali, mas dá para ficar sendo suporte para essa pessoa, sabe? Carregar no ombro, levantar. Então, tem casos interessantes, assim, que de pessoas que você dá mais de uma chance, duas, três, quatro chances, você conversa, você chama para o one-on-one ali e fala, cara, você sabe que você está procrastinando. O papo é reto, é aberto, é seguro, um ambiente seguro, respeitoso, né? Então, cara, você sabe que a preguiça está te pegando, né, cara? Vamos resolver isso, a gente está aqui para ajudar. Quais são as dificuldades que você está tendo com preguiça, com procrastinação? Que eu acho que é um tipo de papo que o RH não tem. O RH não consegue chegar nesse lugar por conta da governança, politicagem, diretrizes que tem, enfim. Só que como empresário, né, e como líder de time, a gente tem que ter esse ambiente seguro, né? O cara fala, putz, cara, eu tô... Fala real mesmo, sabe? Tô com problema com droga, né? Tô com problema lá em casa, minha esposa, meu filho. Meu irmão tem uma startup de arquitetura, né? E eles são a uberização do arquiteto aqui no Brasil. E é bem interessante, eu acho que eles estão na terceira rodada lá. Só que a arquitetura envolve construção. E construção, cara, acho que é o pior lugar para tratar com profissionais. Porque lidar com a galera que está na construção é complexo, porque a maioria cara, dos mestres de obras, dos pedreiros, né, a galera que está na obra ali, tem problema com álcool, com droga, a mente esculacha a mentira, assim, sabe? Uhum. Desaparece. Você vê isso raramente no ambiente corporativo, executivo, principalmente nos nichos de tecnologia, serviço. Mas da construção, eu olho o meu irmão e falo, cara, você é guerreiro, cara. Ele está querendo colocar processo onde é muito difícil. Acho que vai muito de encontro também a falta de perspectiva. Porque a pessoa está ali, muitas vezes não consegue enxergar o próximo passo que ela pode dar a partir dali. Então, tem pouquíssima conexão com o que ela está fazendo ali. Acredito que para a maioria dessas pessoas. Sim. Inclusive, isso fez com que, no início da minha jornada enquanto empreendedor,
eu tenha criado um curso que nem existe mais para treinar vendedores e conectar eles à empresa. E minha tese é que eu poderia pegar qualquer pessoa que trabalha com coisas mais operacionais, ganhando salário mínimo, sem perspectiva, e desde que ela tivesse fome e brilho no olho, eu conseguiria capacitar ela para que ela fosse disputada por grandes empresas. Uhum. Porque eu deixei a faculdade, eu sabia que não era necessário fazer um ensino superior para mandar bem na área comercial. E eu queria fazer muito isso por outras pessoas também. Eu acho que muito dessa resistência, de faltar no avisar, de ter problemas, enfim, que acabam atrapalhando o negócio, vai de encontro a pessoa não conseguir enxergar a algum prazo aquilo e muitas vezes não ter visão de futuro, sabe? De fato, de fato. A gente está falando de pessoas, nós somos pessoas, o empresário é uma pessoa, os coordenadores, diretores, enfim, gestores, os heads, né? No geral são pessoas, todos os profissionais de base, colaboradores, né? Funcionários contratados, todos são pessoas, né? E lidar com pessoas tem que ser algo delicado, né? Porque a gente está falando aqui de indignações como empresário. Uhum. Mas tem o outro lado lá, né? Você já teve na outra ponta. Uhum. Você já foi contratado, né? Já. Quando você começou lá atrás, você lembra qual foi a idade que você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar em 2017, de graça, na faculdade. Eu fiz empresa júnior por 3 anos. Essa foi a minha principal faculdade. Então ali eu tive a experiência de ser cobrado, de ter projetos, de ter uma meta para bater, mas eu não recebia nada por isso. Todo o dinheiro dos projetos era investido na capacitação dos membros dos eventos. Foi muito bacana. Assim, foi o primeiro contato que eu tive com vendas. Por isso que despertou em mim essa vontade. As primeiras empresas que eu trabalhei foi uma startup do setor farmacêutico, ganhava R$ 1.000, era frio, não tinha CNPJ, nada, assim. E aí trabalhava para aprender. Fui para Stone depois, Grupo A, e na sequência foi para outra companhia, e depois fui empreender. Legal. Você passou por boas empresas. Fora a iniciativa ali, você tinha 19 anos, né? Quando você começou na faculdade? 2017, tinha 19 anos. Ah, bom, não tem jeito. Cara, o empreendedor, ele. Eu já conversei em outros episódios, né? Outros amigos e conhecidos. Trouxe um amigo aqui, Paulo Sereda, que ele é gerente regional do Sebrae. E ele lida com um outro perfil de micros negócios, né? Na região ali. Eles são meio que uma incubadora, eles, enfim, qualificam, né? O empresário ali que é autônomo, né? A moça que vende brigadeiro na rua. E é bem interessante, né? Ver o perfil, ah, os diferentes perfis, porque essa sua jornada, ela só ressalta mais um ponto que a gente já falou, que é você empreender a sua carreira, né? Porque você se via como um pivô no negócio, parte do negócio. Essa é a grande diferença do profissional que se dá bem. Beleza, não quer empreender, você quer participar de negócio, né? É ser CLT ou PJ, independente de qual seja o modelo, é se empreender na carreira, né? É empreender a sua jornada ali, porque todos vão ganhar, você vai ganhar e todo mundo vai estar feliz na história, né? Então, o seu perfil já começa aí, né? Ali com 19 anos, você empreendeu ali na venda, você se descobriu ali, depois você foi para uma empresa que era uma startup, ganhar R$ 1.000 por mês. Cara, tem quantos profissionais, principalmente em São Paulo, você tá um ano e 3 meses em São Paulo, eu costumo falar que o paulistano é difícil falar isso. Vou ser cancelado. Mas eu vou ser real, vamos abrir aqui. O paulistano é preguiçoso, tá? O profissional paulistano é preguiçoso. Essa é a realidade. Não tem como fugir disso. Eu dou graças a Deus que a minha criação é nordestina. Minha mãe era paraibana, meu pai veio da roça de São Paulo, e eu tive exemplos de pessoas que botam a mão na massa, na obra, e faz acontecer. Eu vi meu pai ganhar muito dinheiro, perder tudo, e vi minha mãe pegando depois lixo e meu pai abrindo um fundo para poder fazer reciclagem no interior, saindo aqui de São Paulo, na zona sul extrema. Então, essa referência de pessoas que elas precisam fazer acontecer a vida. Meu pai só não construiu carreira, ele acabou empreendendo de maneira mais informal, mesmo crescendo e perdendo tudo, mas na jornada de todo mundo, se você empreende a sua história, cara, você pode ser empresário ou ter CLT. Você vai dar certo. Perfeito. E empreender não é só abrir um negócio. Empreender também vai de encontro a intraempreender, mentalidade de resolução de problemas, construção de case. Às vezes o pessoal não consegue conectar o quanto a função deles dentro do mercado corporativo consegue gerar mais retorno para a empresa e, consequentemente, fazer com que ele se torne um profissional mais caro, muitas vezes. Sim. Quanto maior o problema que o profissional resolve,
mais cara esse profissional vai se tornar, mais ele vai conseguir eventualmente fazer uma transição. Pô, quando tiver uma nova entrevista, eu entrei, a empresa era assim, ponto A. Quando eu saí, ponto B. Como que eu fiz? Quais foram as conexões que eu gerei, as entregas que eu fiz, o resultado prático do meu trabalho. É, Então, intraempreender também é fantástico. Tem muitas pessoas que seguem uma baita carreira no mercado corporativo, é, nunca abriram um negócio, mas são profissionais excelentes que conseguem cada vez mais se alavancar é na isso. carreira. É isso. E isso vem muito de casa, né? A minha mãe, ela participava de faxinas com a minha avó quando ela era adolescente. Meu pai também, assim, é uma família com 5 irmãos e sempre foi muito batalhado, assim. Então eu via isso no dia a dia. Minha mãe depois se tornou funcionária pública. É, Meu pai, ele era gestor de equipe em fábricas, em Triunfo, lá no Rio Grande do Sul. é, E aí, sempre tive esse exemplo, assim, deles próximo. Nenhum deles é empresário, mas eu sempre dei muito valor para as coisas porque nada foi de mão beijada. é, E eles tiveram que correr muito atrás, eles conseguiram dar um próximo passo é, dentro do contexto familiar que eles tiveram quando eram pequenos, assim como eu fui um dia. E eu sinto que eu estou conseguindo honrar é isso. dessa, dessas oportunidades que eles me deram de estudar, de aprender o que é certo, de gerar valor hoje em dia, para que consiga também dar o próximo passo na minha linha, né, quando tiver meus filhos também, É, é isso. e conseguir, enfim, É fazer isso. algo de bom. É isso, muito bom. Eu acredito que a natureza do ser humano, ela, 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 ela literalmente grita para se empreender. E eu acho que parte disso que tem matado a nossa geração, né? A nossa dificuldade. A nossa geração tem tido muitas dificuldades. Os excessos, né? Você vê o Brasil, se não me engano, 4,8% sofre de depressão, 9,7% sofre de crise de ansiedade. Nós somos o único país que a crise de ansiedade passou a depressão. E não só Brasil, mas mundo, cada vez mais com os excessos que a gente vive, né? Com obesidade mental, né? É uma cultura que realmente tem destruído boa parte da mentalidade, né? Por conta de N fatores. O ser humano, ele tem, nessa sua zona de conforto criado por esse sistema, né? Que tem destruído, corroído a mentalidade, tem feito com que esse potencial de empreender a vida tem sido quase como uma implosão destrutiva, não uma explosão construtiva, sabe? Eu gosto muito de algumas passagens na palavra, na Bíblia, e tem uma delas que eu acho fenomenal, que fala o seguinte: a natureza aguarda com grandes expectativas para que os filhos de Deus se manifestem. Ou seja, o ser humano, ele tem um potencial de criar qualquer coisa, de ser, de extrair, de viver o máximo possível. Isso tudo é empreender. Porque você falou, né? Empreender não é ter negócio. Empreender também pode ser um negócio. Mas empreender a vida, você colocou referência ao seu pai, da sua mãe ali, cara, é isso que te formou. Pode ter certeza, a parte da sua essência é esse empreendedor nato de ter tido um berço onde o pai e a mãe fazem acontecer. Quer queira ou não, no Brasil, por mais que a mentalidade seja deturpada muitas vezes, quantas mulheres solos estão aí no batente todo dia? Quantas famílias pequenas estão no batente todo dia? O que falta para que essas pessoas, as pessoas no geral, elas se despertem, elas saiam desse lugar de zona de conforto, né, para essa zona de excelência, de exponenciar, essa chavinha chamada mentalidade. Porque uma mentalidade boa faz uma boa gestão de um coração machucado, porque nós temos histórias traumáticas, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem suas dificuldades. A gente percebe que, na realidade, o desequilíbrio dos profissionais que nós contratamos como seres humanos, como pessoas, não tem nada a ver com hard skill. É só soft skill. Porque, independente se o cara, colocando uma equação aqui, independente se o cara ele tem muitas hard skills ou poucas hard skills, se o soft skill dele é bom, se os soft skills dele são bons, esse cara ele vai começar a carreira e vai crescer. E lá na frente ele também vai continuar sendo contratado e vai se qualificar e ganhar mais. Que a gente está falando de pessoas que empreendem sua história. Agora, se o cara tem muita hard skill boa, ou pouca hard skill, mas os soft skills do cara, né, são as habilidades socioemocionais, cognitivas, é, é, relacionais ruins, esse cara, ele nunca cresce, ele nunca se desenvolve, ele até consegue oportunidades porque ele é malandro, né? Mas no final das contas, esse cara, ele sempre vai
Ele é um buraco negro, né? Todo lugar que ele tá, ele só suga, 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 suga. Eu lembrei, quando eu citei que eu comecei a ler, em 2017 eu fechei um contrato com uma agência, e aí eu era exclusivo lá, e aí em 2018 uma outra agência conhecida me chamou, e aí eu fechei contrato exclusivo com duas agências de, de, de dois donos duas agências. E aí eu tava me empreendendo ali, né? E aí a qualificação profissional eu saí na época eu tava tirando R$ 7.000, eu saí dos R$ 7.000 para, tinha vezes que eu fazia 30, R$ 40.000, tendo um contrato fixo, mais freelas, mais trabalhos, né? Mais outras fontes, né? Capacidade de ter várias fontes ali. Qualquer profissional que está escutando aqui a gente, ele pode se desenvolver nesse lugar. Entendendo que se ele se desenvolver, o principal conselho dessa parte nossa aqui de conversa é se autodesenvolva. Pelo amor de Deus, se autodesenvolva. Entenda que você tem dores, que você tem traumas, você tem histórias, que é legítimo, é seu, tá tudo certo ser a sua história. Mas não permita que a tua origem, o teu passado, continue determinando o seu presente e projetando um futuro de fracasso. Saia desse ciclo que só se destrói, só corrói, só machuca. Para que você de fato se desenvolva como um bom profissional. Ou empreendendo com um negócio ou empreendendo a sua carreira. Simples assim, né? E se tiver oportunidade, faça terapia. Cara, Muito importante. você faz? Faço. Eu, Tenho uns 4 anos, hein? assim, outra coisa, tá aí, outro conselho bom. Faça terapia. Fundamental, é verdade. Né? É muito bom. Eu fiz terapias alguns momentos na vida, eu pretendo voltar esse ano. Eu estou 1 ano e pouco sem terapia. Inclusive, quando eu perdi meu pai no final de 2021 na Covid, ele morreu de Covid, eu entrei numa crise de ansiedade. A vida perdeu sentido pra ele. Cara, a crise de ansiedade é um negócio surreal. Não sei se você já teve burnout, crise de ansiedade, depressão, algo do gênero. Que bom que você começou terapia antes. Porque a vida que a gente leva, ainda mais como empresário e como empreendedor, leva a gente a um ritmo frenético. Cara, tinha vezes que eu sentava na minha sala, nada mais fazia sentido. A crise de ansiedade é um negócio que parece que é um buraco negro no peito. E a sensação que eu tinha era que é como se eu estivesse entrando na depressão. Nada mais fazia sentido, nem ligar a TV. Nem existia ali. Então a sensação que eu tinha é que a morte estava batendo a porta. Eu acho que a grande diferença que eu senti ali da crise de ansiedade para o depressivo é que o depressivo ele quer se matar. Ou melhor, ele quer matar a dor existencial. A pessoa que está na crise de ansiedade, ela está com medo da morte. A morte está batendo a porta. E aí foram duas sequências que aconteceram. Eu perdi meu pai na Covid, eu tive Covid também, fiquei muito mal. Aí meu pai depois pegou Covid, morreu, e eu fui assaltado a mão armada na rua. Foram 3 gatilhos que foi uma foi 1 ano de luta na terapia. Mas foi maravilhoso, porque eu saí o jogo. Tem pessoas que não acreditam em terapia, acham que essas coisas não funcionam, que é um negócio meio holístico. É um profissional capacitado para te ouvir, entender o contexto dos teus desafios, É isso, o teu repertório e te dar um direcionamento pautado em estudos clínicos. é isso. Terapia é incrível, é o melhor momento que a pessoa tem para se entender e levar em consideração tudo que é necessário, como o cérebro funciona, para tomar as melhores decisões e não fazer com que padrões antigos se repitam, por exemplo. Então, a Sim, terapia, inclusive, ajuda a identificar esses padrões. Um profissional que faz terapia, ele consegue separar muito bem o que é pessoal e profissional, inclusive lidar muito melhor com as situações e desafios que acontecem no âmbito profissional também. sim. Então, é esperado que uma pessoa com a terapia em dia, bem ajustada, consiga também ter um comportamental muito mais próspero, muito mais alinhado com o que é esperado dela por outras pessoas, né, no trabalho, na vida pessoal, inclusive colocando limite, Sim. né? Muitas pessoas não sabem colocar limite e acabam que vão andando conforme a banda toca sem conseguir de fato tomar as rédeas daquilo que elas sabem que precisa ser feito. Tu conhece o Wesley ainda lá no Garen? Reservatório de dopamina. Não me é estranho. O Wesley, ele é mestre ou doutor em neurociências e ele tem o reservatório de dopamina que tem lives toda semana. E é muito legal porque ele fala sobre a vida no geral, sobre hábitos, sobre excelência. E ele está como um profissional capacitado na área.
E, e ele fala lá que hoje em dia, quando a pessoa, por exemplo, recusa um convite para sair para beber porque precisa estudar, o que que as pessoas fazem? Pô, meu, vai ficar em casa estudando, sério? Ah, então, né? Que Que isso, meu? isso, Ah, cara? tu não é mais o mesmo, né? É, Então, no geral, é muito fácil destacar porque a maioria das pessoas não estão olhando para alta performance, não estão olhando para a saúde mental, não estão olhando para fazer o que precisa ser feito. E, no geral, quando a pessoa começar a destoar desse comportamento que as pessoas esperam dela, as pessoas vão rechaçar. Até que essa pessoa encontre pessoas que estejam na mesma frequência. Esse acho que é o momento mais difícil. E a terapia muitas vezes ajuda a identificar isso também. eu acredito que terapia seria fundamental, na realidade, para o desenvolvimento de qualquer ser humano, e principalmente pessoas que querem se destacar na carreira ou como empresário. Bom, sensacional o que você falou, é isso. Né? Nessa parte a gente fala aqui de pessoas, se a gente já identificou que o problema de qualquer pessoa para se desenvolver em carreira, empreender sua carreira, ou desenvolver o seu negócio e empreender o seu negócio, é, é interno, porque a gente está falando de ser humano, a melhor solução, na prática, não é só a leitura é parte do conhecimento, né? Não é só ambiente, se conectar com pessoas, mas boa parte desse desenvolvimento é de fato a terapia. Terapia é acessível para todos. Tem terapia gratuita pelo governo, tem terapia de voluntários, grupos de voluntários, tem terapia acessível a partir de 30, 40, 50 reais de psicólogos que colocam seu tempo ali para poder cuidar. E tem terapias mais caras e qualificadas de pessoas que já têm acesso, né, e recursos para poder pagar. Eu tenho, como eu falei, a referência de um ex-sócio da minha empresa Revemedia, o Ricardo, Ricardo Scalamandré, ex-diretor da Globo. O cara fundou a Globo na parte comercial ali, junto com a família Maria e todo o time ali. E eu escutei algo dele que eu fiquei fascinado. Difícil para a geração dele, viu? Um homem hoje, o cara tem um histórico sensacional, referência, enfim. E ele falou, eu faço terapia há mais de 40 anos. E que é isso, cara? Que isso? Surreal. O cara entender isso lá atrás, que era um tabu, só faz terapia quem é louco, Eu ia falar isso agora. só faz terapia quem é louco, e o cara Sim. falar naquela época, naquela geração, eu faço terapia, ele a gente não vê o porquê do cara ser quem ele é hoje. É um cara equilibrado, equalizado, organizado, bem sucedido, um histórico maravilhoso, construiu lá o departamento da Globo, o departamento comercial da Globo, e, enfim, hoje empresário, investe e tudo mais. E eu fiquei fascinado com isso. Falei, cara, esse é um dos pontos que eu quero na minha vida. Terapia pro resto da vida. Cara, quem nunca passou por terapia ou quem não passa por terapia, é nítido perceber que essa pessoa está com dificuldade de aceitar. Eu acho que é um problema de vaidade já, né? Orgulho e vaidade. De aceitar que ela precisa melhorar. Perfeito. Muitas vezes é difícil fazer terapia É. para lidar com quem não faz terapia. Tem esse ponto, né? Tem o cientificamente que eu falei que é um outro projeto nosso aqui, e aí uma das doutoras fez essa brincadeira. Ela falou: a gente tem que fazer terapia para lidar com quem não faz terapia, né? Perfeito. Mas É é isso isso. aí. Mas eu prefiro fazer terapia para lidar comigo e com o outro do que ser a pessoa que não faz terapia e não sabe lidar nem comigo nem com o É, outro. perfeito. Sobre vendas, né? Ah, ah, eu tive projetos que estouraram no digital e deixei de faturar porque eu não tinha vendas. Na época que eu tive a agência produtora que eu falei, eu cheguei no meu sócio e falei, vamos montar aqui um núcleo, um lab, para estruturar projetos independentes nossos, projetos originais nossos, né? 2014, 2015, isso, 2014, 2015. Eu tinha acabado de fechar um contrato de parceria exclusiva com Google barra YouTube e Facebook barra Instagram. Ah, e aí eu falei, vamos contratar um time enxuto, 3 pessoas, para produzir conteúdo. A gente faz no nicho de música, de criança e teen. E aí o Jetim estourou, a gente se tornou o quinto maior portal do Brasil de teen. Potencial de patrocínio, potencial de licenciamento, potencial de N fatores. Eu não tinha maturidade nenhuma de venda. Tanto para ir atrás de empresas para fechar patrocínio, como atrás de empresas para fazer licenciamento de produto, ou qualquer outra oportunidade possível. E aí, fora isso, um dos meus sócios era o que cuidava das vendas. Ele, apesar de que eu também fazia venda, né? Eu sou o cara que
que é tipo assim, você abre a porta, se você botar na mesa, eu faço o pique perfeito e vendo. Já vendi projeto milionário por argumento, uma boa carisma, uma boa narrativa, tempo ideal naquela apresentação chata, enfim, ainda mais para aprender muito no mercado de startup e tudo mais. Ok, tive dificuldade em dois lugares. Nesse lab, nesses produtos que estavam dando certo, e na empresa, porque eu não consegui escalar a venda e qualificar um alto valor na época. Lógico que com o tempo eu aprendi, mas eu estou colocando esse contexto para que você traga os contextos aí dos negócios que você estrutura aí. Qual que é a maior dificuldade, olhando para esses empresários, pegando o Marcelo lá de 2014, 15, sabendo que a empresa está faturando 100, 120 mil reais ali, a gente, cliente pagava por mês 2 mil reais por mês e o cliente pagava 15 mil reais por mês. Como qualificar? Como sair desse lugar? Quando o negócio inicia, as vendas acontecem muito por indicação e relacionamento. Só que essas vendas não acontecem por canais previsíveis. É difícil a gente saber quando a gente vai fechar um novo negócio através de networking ou indicação. A gente tem pouco controle sobre esse canal. Só que no início do negócio, é geralmente de onde as vendas vêm. Uhum. Networking dos sócios. A estrutura administrativa cresce nesse período. Só que chega um ponto que, já com essa estrutura custando fixo ali todo mês, o empresário não tem canais previsíveis. Então, acho que para sair desse platô de faturamento, o empresário precisa pensar em canais de aquisição que ele tenha controle sobre eles. Por exemplo, no B2B, um excelente canal para isso é a captação outbound, a captação ativa, prospecção ativa em cima de listas de empresas que não conhecem a tua empresa ainda. Uhum. Define o perfil de cliente ideal, faz um mapeamento através de plataforma, monta uma cadência de contatos para conseguir uma primeira resposta de um influenciador ou tomador de decisão. Teve a resposta, faz reunião, proposta, fechamento, né? E segue com o projeto. E aí, cada uma dessas etapas do funil tem uma conversão. Quando tu tem essa conversão, tu sabe quantas empresas tu tem que abordar para gerar o estado financeiro que tu precisa no final de cada mês, trimestre ou ano. E esse funil ele pode ser alimentado de várias formas. Pode ser alimentado através da captação ativa, do outbound, pode ser alimentado através de parcerias, pode ser alimentado através de conteúdo, através de mídia paga, através de eventos. E aí acho que vai de encontro a pensar qual canal é mais estratégico para o momento e que mais cabe no bolso da empresa naquele momento em Ah, especial e que vai gerar clientes que pagam 15, não 2 mil, por exemplo. E muitas vezes para captar um cliente que vai pagar 15 mil por mês e um que vai pagar 5 mil por mês, é o mesmo. aham. Então, principalmente na captação ativa, né, na prospecção outbound. Se a gente tiver esse perfil de cliente bem definido, a gente consegue voltar à prospecção em cima desse segmento, né, de empresas que tenham esse tamanho, por exemplo. Então, a gente realmente encontra a diversificação de canais e controle de cada etapa do funil, das métricas de conversão, para conseguir sair dessa etapa também. Muito bom. Hoje, para nós, é claro, né? É lógico que assim, a minha experiência ela não está nesse lugar como a sua de entender isso de maneira processual para as empresas, porque o meu departamento é outro. Ah, mas eu lembro, por exemplo, um caso específico, a gente estava vendendo um projeto de 2 mil por mês, o primeiro de 15 mil seria para a banda Jeito Moleque. Tinha aberto o departamento artístico, né? Para prospectar esse universo artístico, né? Então a gente já tinha fechado alguns pequenos artistas e a gente começou a prospectar os grandes. E aí, quando a gente foi prospectar o Jeito Moleque, eu lembro que a nossa empresa ficava numa estrutura, cara, em cima de uma empresa de bebida, no fundo. E aí eu fiz de tudo para a impressão daquele lugar ser muito visual, de experiência, né, de narrativa. E aí conseguimos fechar com eles. Tem até foto disso aí, bem interessante. É uma salinha pequenininha, fechada, um projetor tudo apagado. Eu não queria que ele visse os computadores velhos, a estrutura velha. Falei, foca só na parede com a projeção. E aí, enfim, fizemos a venda. A realidade da maioria dos empreendedores ali, que estão começando a entender essa necessidade de se tornar um bom gestor de negócio, um bom empresário, é que talvez eles não tenham recursos para poder contratar sua empresa e o conhecimento de vocês. Se a gente pudesse dar 3 passos para essas pessoas, o cara está faturando 10 mil por mês, né? E ele pode projetar, ele tem potencial para ir para 100 mil por mês, ou está em 100 mil por mês, vai para 1 milhão. Às vezes o cara de 100 mil ele também ainda não entende o valor de contratar uma empresa como a sua. Até pode negociar e cortar aqui e ali para poder contratar. O que esse empreendedor precisa, esse empresário precisa?
para colocar isso em prática, esses processos aí? O ponto de partida é acessar o que é o formato de conhecimento mais democrático que a gente tem, que é a leitura. Aham. A base do processo comercial que a gente vê hoje em grandes empresas de serviço e tecnologia é o Receita Previsível. Livro escrito pelo Aaron Ross, a pessoa que estruturou o processo de vendas da Salesforce, e ele que criou essa questão de pré-vendas e vendas. E ele explica no livro como funciona uma máquina de vendas e esses conceitos de captação ativa, né, de prospecção e controle do resultado. Então, acho que o ponto de partida aí é ler sobre o assunto, se colocar numa frequência de contato com insumos que vão favorecer a venda. Legal. Acho que o próximo passo é olhar também para o ticket médio do negócio. Como é que ele pode fazer para cobrar mais caro? E quanto mais caro esse empresário cobrar, mais interessante vai ficar essa conta, mais ele vai ter caixa e Aham. mais ele vai conseguir eventualmente contratar alguém no curto prazo para fazer essa função de prospecção. Aham. E tem coisas simples que a gente faz para aumentar o ticket médio. Por exemplo, prospectar empresas maiores, aumentar a duração do atendimento. Então, quando eu vendia proposta de 2 meses lá no início, eu cobrava, sei lá, R$ 10.000. Quando eu comecei a fazer projetos de 6 meses, depois de um tempo, eu estava cobrando 40 mil. Porque Aham. vai aumentando a duração do projeto e vai conseguindo agregar mais valor ali também, né, em duração de acompanhamento. E fazer entregas também que o cliente eventualmente não teria como fazer se não fosse você. Então, eu abri esse parênteses aí para como Aham. subir o ticket, né? Então, ler receita previsível, aumentar o ticket médio, com aumento de duração, prospectando empresas maiores, agregando mais valor à oferta e pegando o telefone e ligando. Acho que o canal mais direto e barato que a gente tem de captação de clientes é literalmente entrar em contato com as empresas que estão dentro desse perfil de cliente ideal pelo canal que mais é pertinente. Uma empresa do mercado digital vai prospectar através do Instagram. Aham. Uma empresa do mercado corporativo através do LinkedIn, do e-mail. E aí, olhando para esse mercado corporativo, tem uma ferramenta muito boa que tem uma versão gratuita para alguns contatos, que é o Apollo. Ele puxa toda a base de contatos do LinkedIn para gerar uma lista com base no perfil de cliente ideal da empresa. Aham. E essa lista tu consegue mandar convite no LinkedIn, mandar e-mail para as pessoas, mas tem que ser feito de forma organizada. E aí que o pessoal se perde. Aborda uma vez e aí acha que não Não funciona. faz o follow-up. Não faz follow-up. Uma cadeia de atividades vai ter entre 5 e 10 tentativas de contato, triangulando informação para dar várias oportunidades da pessoa te responder. Aham. E aí quebra de objeção para gerar uma reunião, fazer o fechamento. Então acho que eu iria nesse sentido. Mas a base aqui, para quem está começando e para quem quer um próximo passo, é olhar para previsibilidade, controle sobre o resultado e esforço para gerar a venda no final, com base nas metas. Muito bom. Pegou aí? É isso aí. Cara, muito bom. Pensando em cases, assim, no geral, tirando o da sua empresa, o que você lembra, assim, um destaque, que você fala, cara, esse aqui me surpreendeu. Legal. Teve uma empresa de educação no mercado de estética. Eles faziam muito mais lançamentos antigamente e eles colocaram high tickets na esteira. Ah. Só que o high ticket não se vende no mercado digital como se vende um produto de entrada de 1.000, R$ 2.000. A pessoa vai precisar falar com alguém, fazer uma reunião para tomar a decisão de fazer uma venda de 20 mil, por exemplo, uma compra de 20 mil. Então, esse cliente, todas as vendas eram centralizadas nele, ele colocou produtos de alto valor na esteira e ele era responsável por fazer 100% das reuniões. Leonardo, o nome dele. Léo, um abraço. Ele Ah. sabe que é grande case nosso aqui. E aí, quando a gente montou o time de vendas para ele, a gente contratou os closers, treinou o pessoal, montou o processo, ele fez 10 milhões em um ano. Ano passado foi um salto ali, se não me engano, de 2 para 10 milhões. E só neste ano, em 2024, ele já fez 10 milhões. Então, ele está escalando a operação, vendendo cada vez mais caro, captando cliente através do digital e vendendo através do time comercial. E ele diz no depoimento que ele ter saído da venda foi fundamental para que ele pudesse pensar em oferta e canais de aquisição e gestão do negócio de fato. Ele estava sendo o gargalo do negócio. Ah. E aí, quando a gente botou o time comercial, ele focou em gerar demanda de forma massiva Ah. e pensar em como gerar mais valor com o cliente, para o cliente, estando mais próximo dele. E aí, hoje ele faz ofertas de até 250 mil, inclusive, para atender Ah. essas clínicas aí de harmonização facial, né, de clínica de estética também. Muito bom. Sensacional. Sensacional. É isso. É um desafio, né? Para o empresário, esse perfil que eu estou falando especificamente. No caso dele, ele já tinha. Esse case é bom. E apesar dele ser o gargalo, ele já tinha uma certa estrutura. Falar de 2 milhões de faturamento ano. E faturava ali valor. Já, lógico que dava para contratar time, né? Porque ele contratou time, ele deve ter cortado alguns pontos, mas ele com certeza tinha caixa para isso, né? Uhum. E agora a realidade do empresário ali, o empreendedor pequeno, é outra, né? Uhum. Uhum. E aí esses três processos que você colocou ideal, eles são fundamentais para
para esse cara sair desse lugar, né? Eu lembro que quando, falando de negócio pessoal, quando eu comecei a alavancar, de fato, é quando eu saí da operação e qualifiquei, de fato, o pitch, né? Aumentei o valor agregado. Eu lembro quando fui estruturar propostas de 300, 400, meio milhão de reais. Coisa linda. É maravilhoso, você olha, mas um dos pontos que eu queria destacar é que antes mesmo de você aumentar o high ticket, entender o seu valor real e o potencial do seu valor real. Às vezes você projeta o valor que você tem, ou melhor, às vezes você projeta o preço que você dá pelo pouco valor que você se vê. Então, essa dor, ela é uma dor latente em quem se vende barato. Uhum. Para ter uma alta percepção de valor, a primeira pessoa que precisa enxergar o seu alto preço é você entender o seu alto valor. Porque eu lembro de sair de venda de 10 mil para 100 mil, foi um salto grande, e olhar para isso e falar, cara, 100 mil não é muito dinheiro assim, você para pensar. Mas para antes, quando você falava de 10 mil, você fala, nossa, é muito dinheiro, né? 10 mil reais. Daqui a pouco, você 100 mil para 1 milhão, você fala, 1 milhão não é tanto dinheiro assim, você para pensar. Na minha ex-empresa, só um dos projetos era de 1,5 milhão. Então, quando você começa a ver a soma no ano, você fala, 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Daqui a pouco você começa a falar, 100 milhões não é tanto dinheiro assim, né? Vai desbloqueando, né? Vai Vai desbloqueando, desbloqueando, cara. É literalmente. surreal E isso. a gente se torna no processo uma pessoa mais confiante também para fazer a sua oferta. É. A primeira proposta que a gente fechou nesse dia foi 3 mil. A gente terminou o ano cobrando 40. Segundo ano, começamos cobrando 40, terminamos o ano cobrando 60. Aham. Terceiro ano, começamos cobrando 60, terminamos cobrando 84. Esse ano, ticket médio agora do mês passado, foi em 100 mil. Sim. E é incrível como mudanças na oferta, mas principalmente a pessoa que está ali na frente, também vão se alterando, vão se transformando e enxergando cada vez mais valor daquilo que está sendo oferecido. E acho que uma coisa que faz também com que a gente consiga subir o ticket é mostrar para o cliente o potencial de retorno, não em 1, 2, 3 meses, e sim em 1, 2, 3, 5 anos. No nosso caso, a gente cria um canal de aquisição novo para a empresa, a gente aumenta a conversão. Então, se o cara vai pagar 100 mil numa consultoria de um ano, eu preciso fazer com que ele veja quanto isso vai voltar para ele, não somente durante o acompanhamento, mas a longo prazo também. E aí a conta se torna muito mais interessante quando tu faz com que o teu cliente enxergue no longo prazo o valor da iniciativa que tu está inserido aí no dia a dia. Até porque a venda é o, é, o, é o coração do negócio. Eu não sei se vocês colocam como tem alguma analogia assim relacionando a venda, o que parte seria do negócio. Ou é o coração ou é o pulmão, né? Porque você pode ter o corpo inteiro estruturado. Se você não tiver sangue bombeando e não tiver oxigênio, esquece. A gente diz que não existe problema que não se resolve com vendas. E quando tu tem dinheiro no caixa, tu tem oxigênio ou sangue pulsando para resolver os problemas com mais calma. Sem precisar desligar as pessoas, sem precisar colocar um negócio em risco. Então, se torna muito mais tranquilo para dar os passos que a gente precisa. De fato, de fato. Venda é um desafio de fato. Eu tenho um último ponto relacionado à venda. O empresário pequeno, ele entendeu o seu valor, está começando a vender ali, né? Os primeiros lugares que ele precisa se conectar, ambientes que você diria, porque você está falando de, se é digital, você deu a sugestão lá da Polo. Se é offline, e aí? Onde ele tem que ir? Quais são os canais que você enxerga hoje que ele pode olhar e falar, eu vou aqui, aqui, ali, eu vou prospectar? Offline, tu diz para um negócio local, Pode ser varejo. local, pode ser local. Olha, hoje em dia no varejo, grande maioria das empresas, acho que já tem o Instagram, por exemplo. Acho que é um bom canal de prospecção. Eu gosto muito, a gente prospectou através do Instagram durante 2 anos. Tá? Mas eu também já fiz foto. Eu trabalhava na Stone e eu caminhava 10 km por dia. Na época eu perdi 6 quilos em 3 meses, porque saía de manhã ali da Baby, às 9 da manhã, e já ia bater perna no bairro Floresta, em Porto Alegre. E era ali também que eu trabalho de porta em porta. Fazia a rota lá,
e conhecia os donos dos negócios, entendia quais eram as dores, quanto de taxa eles estavam pagando, quanto que eles estavam perdendo de dinheiro em comparação com o que a gente podia oferecer, o quanto mais valor agregado eu poderia gerar. Então, se for um negócio 100% offline, vamos supor que a empresa não tenha canais digitais. O empreendedor vai ter que se organizar muito bem para mapear essas empresas através do Google Maps, por exemplo, e visitá-las, ou encontrar o telefone delas também, em ferramentas como o Apollo. Só que o Apollo é muito mais voltado ao mercado corporativo, né? Puxa mais a base do LinkedIn. Aham. Mas o varejo também tem outras ferramentas que podem ajudar. Mas eu tendo a não achar um negócio interessante quando a gente não tem um potencial de escala e geração de listas de forma mais fácil. Às vezes a barreira de entrada para atender um negócio físico muito tradicional, que não tem Instagram, Uhum. é muito maior do que atender um negócio que está ali nos canais digitais, que a gente consegue ter muito mais produtividade de abordagem e conexão com essas pessoas à distância. Uhum. Então, é muito mais fácil prospectar 100 empresas de forma remota do que prospectar 10 batendo porta em porta. Assim. De fato, de Porque tu fato. vai lá, nem sempre a pessoa vai estar também, vai ficar te dando perdido, então acaba ficando mais delicado, né? Então, Muito bom, acho que eu iria nessa linha. muito bom. Até para o pessoal ter um pouco também já de perspectiva e mais segurança em relação ao digital, né? O comportamento do usuário no Brasil mudou muito no digital. A confiança hoje no digital, ela é altíssima, né? Uhum. Apesar de a gente entender que ainda tem muita corrupção, né, e aproveitadores, mas hoje a confiança da compra e das conexões, elas realmente são muito altas, né? Então, essa sugestão de entender os lugares, né, na perspectiva do digital, né? Porque o esforço que você tem para se conectar com 10 para 100 na internet ou 1000, de fato, é muito maior. Mas tem um ponto interessante, talvez seja, é que a maioria das cidades do Brasil talvez não tenham tanto isso. Mas é como você falou, São Paulo é uma cidade da oportunidade, assim, no geral, né? Aqui você falou que você faz muito dividendo, né? Eventos. Eventos é um lugar, são lugares que dá para se conectar bastante. E não necessariamente você colocar um stand, né? Gastar. Uhum. É você ir a um evento, participar dos networks ali e, e aí você está de fato, né? Total. Eu conheci o Rodrigo no evento, meu sócio. Ele palestrou e eu fiquei esperando ele sair do palco. Colei nele e comecei a fazer várias perguntas. Eu perguntei pra ele, né? Eu bem guri. Cara, como é que faz pra viver de palestra? Ele, não, cara, calma, isso é um canal de aquisição para uma empresa, eu presto serviço e tal. Eu, pô, cara, legal. E eu peguei o contato dele. Ele me passou, né, o contato dele. Eu fiz mais algumas perguntas para ele. Então, eu encontrei meu sócio no evento. E acho que estar num evento também é uma baita oportunidade de aprender com outras pessoas, porque uma coisa é tu abrir um livro, outra coisa é tu conversar com uma pessoa que já leu vários livros, assim como você leu também, e tu consegue contar com o repertório comportamental dela, aplicando aquilo que ela aprendeu. Fora as palestras, né, o conteúdo rico, então... Total. E nem todo evento é caro e inacessível. Tem alguns que o ingresso de entrada já traz uma excelente oportunidade de encontrar pessoas que têm interesses similares aos teus. A gente estava falando antes sobre quando a pessoa começa a destoar um pouco daquele grupo de amigos que sai para beber e sai para zoar, quando a pessoa quer estudar, são os eventos que tu vai encontrar muito provavelmente teus parceiros de negócio, teus clientes, pessoas que É, priorizam as mesmas coisas que tu. Então é um ambiente de muita troca, muito rico, em que na medida que a pessoa se expõe e está lá aberta a conhecer outras pessoas e não e perde a vergonha aos poucos de chegar numa roda e, ô pessoal, com licença, como que é o nome de vocês? Ah, muito prazer, eu sou o Eduardo. Bom, cheguei de paraquedas aqui, eu vou acompanhar um pouquinho papo de vocês e eventualmente eu vou dar contribuir aqui também, sabe? é isso, é isso. Muito bom. Olha Ah, isso, cara, tava. seu sócio você conheceu após uma palestra dele e ali começou a gerar uma relação, é isso? Exato. É, muito bom, muito bom. É isso, né? É comportamento, é posicionamento, não tem jeito. Todo lugar, aproveitar cada espaço, cada ambiente para se conectar e aí isso virão com certeza inúmeras oportunidades para fazer negócio. E aí, lógico, entender o seu nicho, né? Aquilo que você vive para direcionar de maneira mais estratégica, entendendo que realmente é aquisição, né? Você falou dele do evento ali, você fez uma pergunta interessante, né? Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, não só de evento, mas sobre o digital no geral, né? Esses dias veio o dono de uma das maiores empresas de influência aqui no Brasil, me fez um convite pessoal para poder participar da plataforma dele, para entrar como influenciador por conta da minha rede, não sei o quê. Aí eu respondi, né?
no direct dele, falei, cara, agradeço, muito obrigado aí por oferecer aí para participar, mas eu não sou influenciador, eu faço negócio. Então o Instagram para mim é uma conexão de negócio. É um lugar onde eu conecto enfim, gero negócio. Então, para mim não é influência, né? Influência é uma consequência de conteúdo ali que você posta, enfim. Mas é isso, muito bom. Para a A gente. diferença, né, do creator pro empresário. Ah, Acho que foi essa chave que virou para mim, né, olhando para a venda ainda, e a relação dela com a geração de conteúdo. Como, como eu não sou influenciador e creator e uma pessoa artística para criar um post super lindo, um carrossel, né, um post mais denso, eu percebi que são em conversas como essas, por exemplo, eu consigo falar sobre negócio aham, e a partir da gravação gerar conteúdo. E a geração de conteúdo, falar sobre o que a gente é bom, o que a gente acredita que a gente consegue fazer de diferença também, aham, é um excelente canal de vendas também. total. E é um canal barato, todo mundo hoje tem celular, basta que a pessoa coloque cara a tapa e gere volume de conteúdo. Aham, Às vezes é até mais importante do que a qualidade. Eu prefiro ter, sei lá, 100 conteúdos 70% que ter 10 conteúdos é isso aí, 100% ali, entendeu? é isso aí. Porque na medida que tu gera volume, tu tem um potencial maior de eventualmente alguma coisa viralizar, alguma coisa escalar também, né? É, é que aí a gente entraria para outro, tem várias coisas interessantes para falar sobre conteúdo, que aí é um pouco mais o que eu vivo, mas de fato é isso, é volumetria de conteúdo. E aí você vai se qualificando, né? Minha irmã recentemente começou, minha irmã tem uma história no marketing mais tradicional, ela tem uma certa desenvoltura para eventos e marketing 360, e aí ela começou a se posicionar no digital e ela não é muito do mercado do digital, né? E ela começou a aprender, eu vou dando várias dicas, conselhos para ela ali. E eu falei, só faz o seguinte, regra básica, só produz conteúdo. Vai, produz, do jeito que você puder, do celular que você tem, do jeito que você... E ela foi evoluindo, e hoje a imagem está muito melhor, né? A fotografia, a postura dela. E aí ela fechou o primeiro cliente dela, consultoria, através do conteúdo, não do relacionamento direto. Porque Hum. uma coisa é o canal de aquisição do relacionamento direto dela ali, outra coisa é através do conteúdo. Então, através do conteúdo, foi semana passada, se eu não me engano, ela, olha, eu fechei a primeira através do conteúdo. Eu falei, é isso, só produz conteúdo. Conteúdo é rei. Essa é a história. Né? Perfeito. Muito bom. Para a gente finalizar, indo para a parte mais de experiências de vida no geral. Uh, o bom de empreender cedo e começar essa vida e escolher essa vida, né? É que a gente vive muito mais de uma vida. Perfeito. Né? O empresário, o empreendedor, ele com certeza vive muito mais de uma vida. Eu posso dizer que se cada empresa foi uma vida, eu tenho já 7 vidas vividas. É E crunch, hein? é, É crunch experiência. é, 7 empresas. é isso. E com certeza a gente só amadurece, só cria experiência, só constrói memórias vivendo, né? E aí essa parte da conversa é um pouco mais sobre a vida de maneira mais filosófica, né? Ah, você você empreendendo com certeza acelerou o processo de maturação. A gente chama isso de remir o tempo. Remir o tempo é quando você não acelera o tempo em si, mas a experiência do tempo num ciclo menor. Entende? Aquilo que você viveria em 10 anos, você vive em um. Não é porque o tempo acelerou, mas é porque Esticando. você esticou e condensou ali tudo aquilo que você viveria em 10 anos em um ano. E apesar de 26 anos, né, eu costumo falar que, e eu falava isso desde sempre, eu comecei com 14 anos como cabo bem, e comecei a empreender aos 19. Com 19 anos, eu comecei minha trajetória. E eu sempre enxerguei a maturidade de uma maneira diferente, uma perspectiva até filosófica, né? Que é, não é o tempo de vida que te faz maduro, é o tempo como experiência que te faz maduro. E necessariamente nessa fórmula, o tempo pode ser pouco e a experiência pode ser muito. E a maturidade vai ser tanto quanto muitos que viveram a vida inteira e às vezes você com uma vida muito mais curta. Até porque tem muitos marmanjos de 50, 60, 70 anos que são meninos ainda. E tem muitos meninos de 20, 30 anos, 40 anos, como muitos nos chamam,
que já são muito mais maduros e adultos porque escolheram ter esse posicionamento de vida. Quais são hoje, se você pudesse falar de mentalidade, né, de vida e tudo mais, como é que hoje você tem a mentalidade? O que você é inegociável? Que para você faz sentido na vida, no geral? Muito tempo que me motivou foi ter experiências legais em restaurantes não olhar o preço, conquistar minha liberdade financeira, assim como acho que todo homem que acaba de se formar ali como um adulto e quer sair de casa. Hoje em dia eu já penso em ter família, em ter filhos, em prover, liderar um relacionamento e cuidar dos meus pais, cuidar da minha mulher no futuro, dos meus filhos. Bom, E, e isso vai de encontro a tudo que eu faço no dia a dia, de virar valor para as pessoas e ser remunerado na mesma proporção. Eu acredito nisso. bom, E não só no trabalho, mas meu dia a dia hoje ele é muito voltado a ter tudo muito bem organizado. Eu gosto de ter controle sobre o meu ambiente, tudo limpo, tudo no lugar. Gosto de treinar, de comer bem. Só meu sono precisa ajustar, me distrai bastante à noite. Ano passado eu decidi também competir num campeonato de fisiculturismo natural. ah, legal. Eu sempre acompanhei o esporte, mas eu nunca tinha me envolvido muito, porque eu sempre pensei, pô, não existe nenhuma competição que eu possa competir de igual para igual, porque nunca comi hormônio e eu esperava que os competidores também não tomassem. E aí, ano passado, eu descobri que existia. E eu levei muito dessa disciplina também para o mundo dos negócios, porque quando tu tem que treinar todo dia, fazer 1 hora de cardio e comer todas as refeições e ficar em déficit calórico ali, comer 1.500 calorias no dia, tu entra num estado, modo caverna praticamente, eu praticamente viro uma patrola, Ah, um trator, que coloca qualquer coisa na minha mão, eu consigo executar, eu estou centrado, sei o que eu preciso fazer e todo dia eu acordo consistente com isso. Então a alta performance também no esporte é algo que eu vejo com muito bons olhos num candidato no processo seletivo e também quando eu conheço as pessoas. Porque eu acho que o esporte ele traz uma visão de disciplina para o dia a dia e faz com que ao olhar para uma pessoa disciplinada no esporte que consegue honrar os compromissos com ela mesma, eu espero que essa pessoa também honre os compromissos comigo como cliente, por exemplo. Então isso eu levo também como filosofia de vida. muito bom, muito bom. Até porque você falou do esporte como algo que traz muita disciplina para gente, e isso é muito mais racional do que a gente possa imaginar, né? Porque, quer queira ou não, a gente sente com o coração e a mente, né? De maneira abstrata. Mas tudo isso é processado de maneira fisiológica, né? E existe um ditado antigo da Grécia Antiga, que é mente sã e corpo são, né? Que é uma equalização do ser ali nessa questão do corpo físico, né? E da mente abstrata. Mas estudar um pouco mais essa questão de química, né, dessa parte fisiológica, ainda mais alimentação, né, a gente percebe que o cérebro ele é muito mais, ele influencia muito mais a nossa mente do que a gente imaginava dessa realidade. Eu estou me especializando na parte neurológica por conta do meu interesse profundo pelo comportamento do ser humano relacionado ao conteúdo, à comunicação, que é o lugar que eu mais me desenvolvi na minha trajetória, né? Um cérebro saudável produz uma mente saudável. Só que antes de você ter o cérebro saudável, de alguma maneira você tem que ativar a sua mente para apontar um caminho para o seu cérebro se tornar saudável, né? Porque não tem como falar que obesidade é natural, não tem como falar que ah, comer de maneira desregular é saudável, não tem como falar que a falta de exercício é uma opção ou que é apenas um estilo de vida diferente. É nítido perceber que o corpo humano depende muito mais dessa naturalidade saudável que é a alimentação estruturada, exercício e rotina, exercício, né? Para que a sua mente seja um produto mais saudável, né? Porque a reação de hormônios e vitaminas, quimicamente falando, no seu cérebro produz hábitos, pensamentos e sistemas mentais mais orquestrados, né? E aí, quando você fala que você vira um trator, na realidade é uma química, é uma alquimia que já existe, orquestrada naturalmente, para que tudo funcione, né? E não tem como ver e perceber o mundo dos auto-executivos e auto-empresários, pessoas de sucesso no todo, que não tem esse terceiro pilar aí, né? Corpo, mente
espírito, né, o corpo ali saudável, né, organizado. De fato, é, é algo fundamental. Eu tive uma dificuldade muito grande na crise de ansiedade, porque eu perdi rotina do exercício físico. Eu ainda estou em luta para voltar nesse lugar. Eu estou voltando aos poucos, tenho feito, tenho conseguido. A alimentação é algo que eu consegui manter. Eu, às vezes, chuto pau da barraca, né? Como ali um pouquinho, enfim. Todos nós. Mas eu saí de uma rotina, porque eu realmente também estava na marmita ali, no, nas marmitinhas feitas, né? Deixa eu passar o contato da minha cozinheira, velho. É, é, Ah, ah. boa, boa. É, ajuda bastante, ajuda muito. Mas uma das coisas que eu comecei a fazer, que foi bem interessante, né? Quando eu comecei a fazer exercício, eu comecei de casa. Eu falei, não vou pra academia. Eu vou vencer minha mente primeiro, que é hábito. Eu tinha acabado de ler O Poder do Hábito. Eu vou começar de casa. Eu comecei a fazer 10 abdômenes em casa, só pra falar que eu tô fazendo. E depois, 20 daqui a pouco eu tava na rua, aí exercício. Aí eu comecei a fazer exercício na praça. Fiquei um ano nessa rotina. E eu fui escalando essa rotina. Depois de um ano eu falei, agora eu entro na academia. Agora eu tenho rotina e eu comecei na academia. Foram 3 anos de intensidade ali. E aí, no quarto ano veio a pandemia, consegui manter ainda um pouco o ritmo. No quinto ano, veio a perda do meu pai. Aí, acabou. Aí ali eu perdi a rotina. E é muito louco porque a nossa mentalidade, ela é forjada, de fato, por muito daquilo que nós consumimos e da rotina que nós construímos para modelar hábitos, né? Você já deve ter lido algum livro de hábito, com certeza. Poder do hábito. Poder do hábito. E é muito louco como quimicamente o nosso cérebro funciona, né? Porque a nossa mentalidade, ela é literalmente um produto da média daquilo que nós consumimos. Essa é a realidade. A minha mentalidade hoje é eu não uso muito mindset porque a galera tem meio preconceito com isso, né? Ter um mindset contra os coaches. Mas é a realidade. Mentalidade é aquilo que projeta você na vida, né? No todo, para ter equilíbrio, né? Totalmente espírito ali. E entendi o corpo. Mente. Como que você estrutura a sua mente como que você entende a sua mentalidade de maneira sistemática? Sim, como que eu posso facilitar a pergunta? Às vezes eu abstraio muito né? Quando eu falo de vida, né? Mas como que você... Porque agora, ainda mais fazendo o segundo cérebro, eu tenho programação também, então eu estruturo de maneira muito lógica, né? Na programação a gente tem um negócio chamado lógica de programação. Lógica de programação é a maneira que você estrutura o código interpretando o mundo. E aí tem uma das modalidades que fala programação orientada a objeto. O conceito de orientação, programação orientada a objeto, é que você consiga traduzir o mundo de maneira lógica para que a linguagem interprete esse mundo de maneira mais precisa possível. É meio que Matrix, assim, tá? Você entender os objetos, a interação dos objetos, as características e tudo mais. E eu entendo a mentalidade dessa maneira. A mentalidade é como se fosse um sistema que ajuda a gente a equalizar as nossas operações e orquestrar as nossas operações. Então, tudo aquilo que a gente discerne, pensa, tudo aquilo que a gente decide, todo o comportamento que nós temos, posicionamento, todas as nossas relações, todas as nossas falas, né? Como a gente estrutura as nossas linguagens, nossas falas, tudo vem a partir de uma mentalidade orquestrando tudo isso, né? Você falou muito de ética, por exemplo. Como que você entende a ética para sua vida? Como que você entende a moral para sua vida, para que você se torne aquilo que você tem se tornado e que você projete aquilo que você tem projetado como o homem que você vai ser lá na frente, né? Você falou o pai de família. Como que a mentalidade de um cara de 26 anos já projeta uma família? Entende? Por que esse desejo existe em você? Porque você teve referência com seus pais? Você deseja isso de fato? Você entende que isso é padrão existencial? É necessário para você e para a humanidade? Como que a tua mentalidade nesse aspecto é estruturada? Eu acredito que ter filhos é o maior legado que a gente vai deixar no mundo. É a nossa perpetuidade, a continuidade do que a gente é. Se eu acredito ser uma pessoa boa, se eu sei a diferença que eu faço na vida das pessoas, eu espero conseguir criar um ser humaninho melhor do que eu ali Aham. na frente também. Acho que vai dessa vontade de eu querer exercer esse papel, de eu entender que talvez seja o maior projeto da vida de quem quer ter filhos, assim, é conseguir enxergar esse legado, essa perpetuidade, enxergar na velhice, eventualmente, uma família e todo o impacto que tu gerou
através de um relacionamento, através, né, de uma conexão, de ver aquilo reverberando. Entende? Então, acho que vai muito de encontro a isso, sabe? E aí, falando sobre como eu raciocino, de onde vem o meu pensamento, eu tendo a pensar em um objetivo final, eu destrincho isso em semanas. Por exemplo, eu sei que minha meta de faturamento da empresa é X, e que eu quero formar a camada tática na operação, para que a operação dependa menos de mim, e, enfim, né, boto um objetivo mais magro. Assim como na academia, por exemplo. Eu treino desde 2012, Ah, e eu pesava 72 quilos, hoje estou com 99, com a mesma altura. É bem magro. 27 a mais. É, De massa magra. é. E aí, eu pensei nisso no ano passado. Como é que eu posso fazer para me colocar em alta performance nesse esporte? Bom, vou competir. Assim eu vou ter outras pessoas competindo comigo também. E eu vou ter um prazo, vou ter uma data que eu vou estar me preparando. Então, eu gosto disso. Eu gosto de olhar a longo prazo para que eu entenda o motivo pelo qual eu ajo no dia a dia. Que as minhas ações tenham sentido, para que eu enxergue onde cada uma delas está me levando. Eu acho que isso que falta muitas pessoas para ter motivação para fazer o que precisa ser feito. Elas não conseguem enxergar onde aquilo está levando elas. Muitas vezes por falta de referência, por não ter clareza aonde quer chegar, e muitas vezes por não ter, não saber quem são as pessoas que já chegaram nesse lugar depois de definir onde querem chegar. E sem referência é muito difícil a gente conseguir Se modelar, né? se modelar. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Mas olha o interessante, você falando, a tua mentalidade, ela, de maneira sistemática, ela é grandes metas, motivos e rotinas para alcançar. Uhum. Perfeito. Você falou de três aspectos, né? Empresa, saúde física e agora família. Que família é o lugar mais difícil para quantificar e metrificar, né? Uhum. Porque você não pode calcular quando você vai alcançar a mulher da sua vida. Perfeito. Não vai encontrar a mulher da minha vida sexta, não é previsível. Se é sexta-feira que vem, vai aparecer a mulher da minha vida. Não, né? Muito menos filho. Uhum. Até quando você engravida, você não sabe a data exata, você tem uma previsão. Enfim, mas interessante, porque a estrutura matriz ali da sua mentalidade é a partir de motivos que geram grandes projetos, você constrói grandes projetos na sua vida. Né? Você produz em rotinas. Deixa É, legal essa. é uma consequência. Né? E, de fato, as pessoas elas têm dificuldade nesse lugar e principalmente ter motivação por isso. Até porque a etimologia da palavra motivação, né? Motivo, gera motivação. Então, né, as pessoas não têm motivos existenciais. Interessante que me veio à cabeça, eu tenho falado em alguns episódios aqui também sobre isso, e eu tenho finalizado o podcast com essa pergunta, né? Em alguns deles. E aí eu acho que entra um pouco nessa sua questão da mentalidade. Qual que é a pergunta mais feita no Google no mundo? Você tem ideia? Menor ideia. É isso, né? No começo do ano eu estava viajando ali na Europa, fiz um tour com a minha esposa, a gente alugou um carro na Itália e subiu de carro. A gente passou em Roma, Firenze, Milão e Veneza. Então, vamos curtindo ali, um casal de amigo querido. E aí eu gosto de fazer, às vezes, turismo de cidadão mesmo comum ali, né? E aí eu entendi, naquele momento, né, de epifania ali, eu estava num ônibus indo para Veneza, a gente estava num hotel fazenda bem gostoso, a gente pegou o ônibus para ir para Veneza. Eu falei, cara, agora é a pergunta mais feita no mundo. Fui lá no Google, eu pesquisei. E a gente ficou conversando sobre isso, né? Qual é o sentido da vida? As pessoas vivem a vida inteira sem entender o seu sentido de vida. Olha que interessante. E a maior dor existencial de um ser humano é que não sabe qual é o sentido da sua vida. Olha que louco isso. Incrível. Esses dias eu estava comprando uma Nutri que perguntaram isso pra ela na caixinha. Ela botou 5 linhas, 3 linhas. Que é tipo um negócio bem. Como é que é? Acho que é 5 linhas, 3 linhas. Enfim, a lógica do DNA. Ah, tá, sensacional. Né? Muito bom. Mas, Não, aí mas, você falou de legado, é isso, né? Eu acho que acredito que boa parte da nossa existência é entender que parte do nosso sentido é legado. E legado você não é algo que você deixa para as pessoas. A grande diferença de herança para legado é que herança você deixa para as pessoas, que é usufruto. Legado você deixa nas pessoas. E parte do sentido existencial do ser humano é a perpetuação.
é o que nos dá proposta existencial. Então, quando eu tenho uma família, uma esposa, um casamento, eu estou 16, vai fazer 16 anos, tenho o 16º ano casado. Isso dá sentido existencial. Isso aqui é meu projeto de vida, filhos, né? E aqui você, lógico, constrói no meio do caminho propostas e propósitos, né? Negócio, tudo mais, que vai projetando para lá. Então, parte do sentido existencial, de fato, é entender essa perpetuação, né? Deixar o legado nas pessoas e a herança para as pessoas, né? Para a sociedade, enfim, e assim por diante. Aí, lógico, no meio do caminho você vai descobrindo alguns contextos, alguns pequenos propósitos, pequenas propostas, né? Tudo bem alinhado e direcionado. E aí isso tudo você vai fracionando, né? São motivos, né? Tem um grande propósito, legado você não se constrói em um ano, você se constrói em 50 anos. Só que para fracionar isso, eu tenho que fracionar para contextos menores. E aí eu tenho que colocar propósitos de 10 anos, de 5 anos e assim por diante. E aí eu vou colocando as metas. E metas vão me dando motivos para acordar e fazer acontecer. E aí você vai fracionando. Até, de fato, enfim, ter uma vida executada, boa, saudável, organizada. Cara, muito bom o papo. Obrigado por compartilhar. Muito legal a tua explicação sobre essa questão do sentido da vida. Muito bom. E no geral, assim, pô, papo riquíssimo. Eu me senti como se estivesse num filme aqui, porque eu acho que eu não tinha ainda concebido que isso aqui, tipo, estar num ambiente como esse, ter uma conversa rica como essa, ter recebido esse convite, me sinto extremamente honrado e muito feliz. Muito obrigado por essa oportunidade. Fico feliz, fico feliz. Essa é a ideia, a gente abriu o espaço, um formato um pouquinho mais cara de backstage e, e que seja leve, né? A gente tira a mesa para poder ter mais intimidade, né? Legal. Porque a mesa fica muito institucional, né? Diferenciado. É isso, muito bom. E como a nossa comunidade, o Positivamente nasceu muito voltado para a fé cristã, né? Então, a gente construiu a comunidade e foi ampliando os projetos cientificamente, como eu falei, agora o backstage, né? Então, a ideia é trazer, de fato, pessoas com histórias como a sua, né, para inspirar outras pessoas a entenderem essa realidade com toda a sua bagagem técnica, profissional e empresarial, assim como de vida, né? Porque, quer que eu não, tem parte boa do que nossa, que pode ir para outros. E citando um outro ponto interessante agora relacionado também à palavra, a Bíblia, a palavra diz que a natureza proclama o Criador. O que significa isso? Tem muito do que você falou, que são princípios voltados à estrutura ética moral que a Bíblia ensina. Inclusive, a sociedade, no geral, na história da humanidade, ela é construída pautada, as pessoas não sabem diretamente, mas pautada na ética moral que vem da palavra, né? Não do conceito de Bíblia religiosa, mas de Bíblia de fato estruturada, né? E quando a gente fala a natureza proclama o Criador, significa que muito daquilo que nós cremos, que são expressões da natureza, da criação, que nós apreciamos e nós trazemos para nós, e nós não percebemos muitas vezes que isso é do Criador, são fragmentos do Criador, são fragmentos da verdade absoluta do Criador. E aí a gente vai encontrando essas migalhas e sendo todas elas apontadas ao Criador, a Deus, ao Deus Altíssimo. E parte dessa proposta da conversa é isso, né? A gente acaba soltando várias dessas migalhas, várias dessas ideias que vão sempre apontar. Você falar que querer uma família, você falar que querer um casamento, você falar que querer em filhos, em legado, cara, isso é a coisa mais incrível que tem, porque isso é parte da natureza de um ser que foi criado, de um criador que pensa nisso. Entende? Então você entende boa parte de tudo isso. E essa ideia que seja gostoso mesmo. Legal, foi. Muito bom. Muito legal. Muito boa troca. Fico agradecido por ter aceito mais uma vez. E temos essas 4 partes aí para as pessoas, né, a comunidade curtir. Você...